Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Cíntia. Olá, Letícia. Começando mais um bloco de notícias desta sexta-feira, dia 19 de abril. Vamos começar com o jornal Folha de São Paulo. STF reage a relatório dos Estados Unidos e defende decisões sobre o X. Documento mostra que Moraes excluiu perfis a pedido de órgão chefiado por ele. O STF, Supremo Tribunal Federal, reagiu ontem à divulgação por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos de relatório com decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes a respeito da rede social X, do bilionário Elon Musk. O documento traz ordens de derrubada de perfis sem a explicação para tal. Em nota, o Supremo afirma que o conteúdo exposto pelo colegiado se refere aos ofícios enviados às plataformas e compara como se tivesse divulgado o mandato de prisão e não a decisão que fundamentou a prisão. Por fim, diz que todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas. E Lula vai errar caso se reúna com Putin, diz Zelensky. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Lula cometerá um grande erro caso se encontre pessoalmente com Vladimir Putin em reunião do BRICS prevista para acontecer em outubro, relata Walter Porto. Zelensky, que foi à Argentina, mas jamais visitou o Brasil, diz que não pode ir a um país para o qual não foi convidado. E Campos Neto vê incertezas no cenário externo, ao lado do ministro Fernando Haddad, em encontro do G20 nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central afirmou que não há visibilidade do que acontecerá. Segundo ele, o mercado está muito sensível a declarações sobre os rumos da política monetária americana. Cíntia. Agora vamos para os destaques do jornal Valor Econômico. Começando que ações brasileiras têm queda bem maior do que as dos emergentes nesse ano. Brasil acumula recuo de 14,89% na Bolsa em 2024, enquanto a média dos outros 24 países caiu 0,50%. Já a média global tem alta de 3,50% no período. E o consumo e renda levam à alta de previsões para o PIB do primeiro trimestre no ano. Os números mais fortes de consumo e renda em janeiro e fevereiro têm levado economistas a elevar as projeções de crescimento do PIB para os primeiros 3 meses do ano e também para 2024. Indicadores de alta frequência de instituições financeiras já indicam expansão no primeiro trimestre entre 0,6% e 0,9% em relação aos 3 meses imediatamente anteriores. E portaria dá poder a Padilha e alimenta crise no Congresso. Portaria do Executivo que devolveu ao ministro Alexandre Padilha o controle sobre o fluxo de emendas parlamentares é o mais novo ingrediente da crise entre o Planalto e o Congresso. O ritmo de liberação desses recursos também tem degradado aos líderes de partido. Apesar de decreto prevendo que 20,5 bilhões de reais em emendas individuais e de bancada seriam liberados até o fim de junho, o montante está em 2,8 bilhões de reais. Com o aumento da tensão, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, antecipou para hoje o seu retorno da viagem dos Estados Unidos. Segundo fontes do Planalto, a portaria não tem relação recente com a recente troca de farpas entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e Padilha, já que teria sido assinada antes do entrevero dos últimos dias, mas foi uma resposta à tentativa do Congresso de excluir Padilha destas negociações. Letícia.
Continuando com a Folha de São Paulo, nova meta precisa de mais 100 bilhões, afirma ex-Tesouro. Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro no governo Bolsonaro, calcula serem necessários 100 bilhões extras para a gestão Lula atingir a nova meta de déficit zero em 2025. A Fazenda, por sua vez, estima em 50 bilhões o valor adicional. Novo procurador de São Paulo teme crime em cargos públicos. Nomeado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para chefiar o Ministério Público de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa reiterou a prioridade de combater a criminalidade, disse temer o acesso do crime organizado à máquina pública por meio da eleição e elogiou Alexandre de Moraes. E movimento indígena exclui Lula de evento. A organização do acampamento Terra Livre não convidou o presidente Lula neste ano, ao contrário do que ocorreu em 2023. O movimento se diz insatisfeito com derrotas da gestão no legislativo. E com doses a vencer, vacinação contra a dengue é ampliada. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a dengue para pessoas de 4 a 59 anos. Antes, o público-alvo era de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A medida visa reduzir a perda de doses com vencimento para o próximo dia 30 de abril. Caberá aos municípios definir a melhor estratégia de ampliação. Voltamos com a Cíntia. Ainda nos destaques do jornal Valor Econômico, EMAI vai hoje a leilão com 3 propostas. A EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energias, vai a leilão hoje com a expectativa do governo paulista de arrecadar ao menos 780 milhões de reais com a venda de suas ações na companhia. Ao todo, foram entregues 3 propostas, do grupo francês EDF, da Matrix Energy e do fundo Fênix, um multimercado que tem o investidor Nelson Tanure entre os seus cotistas. E a alta das frutas não aumenta o lucro do produtor. A forte alta dos preços das frutas, percebida pelo consumidor e refletida nos índices da inflação, não se traduziu em aumento de receita para o produtor. Com quedas na produtividade causada por questões climáticas, a própria valorização dos produtos reduziu a demanda. Grandes produtoras de itens como manga, mamão e melão no Nordeste, os resultados da Agrícola Formosa foram prejudicados pelas chuvas. Desde dezembro tem chovido constante na região, com perdas muito grandes na produtividade. Áreas que poderiam produzir perto de 2.000 caixas não chegaram a 1.000 e tem áreas que a gente nem colheu, diz o gerente de vendas Lucas Gutierrez. E Brasil perde 453 bilhões de reais com ações ilegais. O Brasil teve, em 2022, um prejuízo de 453,5 bilhões de reais devido às atividades de contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furtos dos serviços públicos, segundo estudos realizados pela CNI, Firjan e Fiesp. Conforme o relatório, o mercado ilegal drena de forma crescente recursos da economia, distorce relações concorrenciais prejudiciais à estrutura pública, contribuindo para a insegurança, precariza o mercado de trabalho e o bem-estar da população, comprometendo o futuro do país. Letícia. Agora partindo para o jornal Estadão, conflito no Oriente Médio. Explosões no Irã fazem Teherã limitar voos e ativar defesa aérea. Redes de TV dos Estados Unidos dizem que Israel atacou com mísseis. 5 dias após o ataque
que o Irã lançou contra os territórios israelenses. Explosões foram registradas no final da noite de ontem nas proximidades do aeroporto da cidade de Isfahan, na região central do Irã. Uma autoridade americana disse à rede de TV ABC que as explosões no Irã tinham sido provocadas por mísseis de Israel. A informação foi reforçada pela rede CBS. Até a madrugada de hoje, porém, o governo israelense não havia se manifestado. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse: "Tomaremos nossas próprias decisões." E Estados Unidos vetam a adesão de Estado palestino como membro da ONU. O governo americano usou o poder de veto no Conselho de Segurança para barrar resolução que incluía palestino como membro pleno das Nações Unidas. E Covid-19. Atraso para comprar dose deixa estados sem vacina e adia ações. O governo afirma que o problema foi causado por disputa entre as fabricantes Pfizer e Moderna, relacionado ao pregão de compra. Especialistas dizem que faltou planejamento. 148 óbitos por Covid-19 foram relatados na última semana epidemiológica no país. Voltamos agora com a Cíntia. Agora, partindo para os destaques do jornal O Globo, sem articulação, o governo tenta frear pautas que elevam gastos. Haddad busca contornar atritos do Executivo com o Congresso para travar projetos que agravam o risco fiscal, com a criação de benefícios ao Judiciário. E apostador não vai poder pagar bits com cartão de crédito. A Fazenda publicou uma portaria com as primeiras normas de regulamentação das apostas esportivas online. Para prevenir o endividamento descontrolado dos apostadores, não será permitido usar cartões de créditos para depositar nas casas de apostas. E Brasil perde quase R$500 bilhão com mercado ilícito. Estudos da entidades da indústria dimensionam o tamanho do prejuízo causados por atividades criminosas como sonegação de impostos, pirataria e contrabando. E taxar super ricos deve gerar 250 bilhões de dólares. Diretor do Observatório Fiscal Europeu sugere tributar bilionários com potencial de render essa receita anual. É uma discussão moral, econômica e política. E Israel ataca Irã e tensão volta a crescer no Oriente Médio. A imprensa dos Estados Unidos e a do Irã informaram na madrugada de hoje que Israel promoveu ataques aéreos contra o país. Não houve confirmação oficial da investida por Tel Aviv e nem registros de vítimas ou alvos atingidos nas primeiras horas desta sexta-feira. Letícia. Continuando com o Estadão, no Congresso dos Estados Unidos, caso Musk mobiliza grupo de deputados trumpistas contra o Supremo brasileiro. A ala republicana acusa o Supremo Tribunal Federal de censura e divulga perfis de redes sociais tirados do ar, dados sob sigilo no Brasil. E na área de economia e negócios, cresce a aposta em corte menor do juro em maio pelo Copom. Após declarações do presidente do Banco Central, parte do mercado prevê redução de só 0,25 ponto em vez de 0,5. E para finalizar, na saúde pública, Justiça suspende resolução do CFM, que restringia aborto legal. Em liminar, juíza diz que o Conselho não tem competência para criar restrição ao que consta no Código Penal. E esses foram os destaques nesta sexta-feira. Continue com a gente. Até a próxima!